Operação Fronteira, que originalmente chama-se The Shepard Border Patrol, também conhecido simplesmente como The Shepard, é um filme de ação americano lançado em 2008, dirigido por Isaac Florentin e estrelado por Jean-Claude Van Damme, com um elenco de apoio incluindo Natalie J. Robb, Stephen Lord, Gary McDonald, Scott Adkins e a filha na vida real do Jean-Claude Van Damme, a Bianca Van Varenberg. O filme foi lançado direto em DVD nos Estados Unidos em 4 de março de 2008. Lá pelo começo do terço final de Operação Fronteira, que em inglês tem o inexplicável título The Shepherd, ou seja, o pastor. Depois da captura do patrulheiro Jack Robideaux, interpretado pelo Jean-Claude Van Damme, e da sua chefe, a capitã Romana Garcia, interpretada pela Natalie J. Robb, o vilão Benjamin Meyer, interpretado pelo Stephen Lord, manda entrar no recinto um personagem chamado Emily, interpretado pelo Dan Davis, matando em seguida uma piscina eletrificada para fazer Romana sofrer. O problema é que, até aquele ponto do longa, o espectador não faz ideia de quem é o sujeito, tanto que só aprendemos sua importância para a capitã depois que toda a ação acabou, com ela e Jack de volta aos Estados Unidos. A questão apenas ilustra o quanto o roteiro de Operação Fronteira é inábil em criar uma história centrada que nos faça, pelo menos, sentir algo pelos personagens durante os 94 minutos de projeção. A dupla de roteiristas, o Joey Guyton com um currículo de pérolas semelhantes, e Cade Coulthard, que nem currículo tinha ou tem, não faz ideia do que é escrever um filme com desenvolvimento básico de personagens e com ordenamento de sequências que contem uma história que, no mínimo dos mínimos, faça sentido. E olha que estamos falando de um longa-metragem estrelado por Jean-Claude Van Damme, não exatamente conhecido por estrelar obras-primas e cuja base narrativa é a vingança, ou seja, um tropo tão simples e tão banal que escrever algo que a justifique não é muito difícil. Falando em direção, o cineasta Isaac Florentin, adorado pelos seus fãs por muitos anos, o diretor construiu uma excelente reputação na indústria de filmes, até que não é uma tragédia completa. Ele mostra que sabe comandar sequências de luta que, verdade mesmo, só são duas no filme. Uma em uma jaula de prisão, e outra que coloca o não ator lutador carismático Jean-Claude Van Damme contra o não ator lutador Scott Adkins, que interpreta o Carpo, o silencioso capanga principal de Benjamin.
e que maneja a competência, sequências de ação em geral, mas não tem direção que consiga melhorar o quanto o roteiro é ruim, pelo que seu esforço é quase em vão. O próprio Van Damme não parece à vontade e atua no automático, sem sequer conseguir nos convencer como um pai de família que sofre ou como o dono de um coelhinho fofo. Operação Fronteira tinha o DNA de um filme de ação genérico, mais divertido, uma mera desculpa para ver pancadaria e tiroteio ininterruptos por toda a sua duração, mas os cromossomos herdados de seus pais roteiristas vieram com defeitos mortais de origem que impedem mesmo aquelas risadas nervosas e involuntárias diante de tosquices extremas que se levam a sério. Tudo que vemos em tela é aquilo que ele poderia ter sido com um pouquinho mais de esforço, o que torna a experiência ainda mais frustrante se pensarmos bem. Scott Adkins atuou com Jean-Claude Van Damme neste filme. Ele foi a estrela do filme O Alvo 2, uma sequência de um filme estrelado pelo Van Damme, o filme O Alvo, lançado em 1993, que originalmente foi o primeiro filme americano do cineasta John Woo. Operação Fronteira foi a estreia no cinema de Bianca Bridget Van Damme, a filha do Jean-Claude Van Damme na vida real. Operação Fronteira foi filmada na Bulgária em 47 dias, entre 6 de fevereiro a 25 de março de 2007.